Os Yoga Sutras de Patanjali constituem uma das mais precisas e concisas apresentações da filosofia e da psicologia do yoga. Em um número relativamente pequeno de versos compactos, os Yoga Sutras elaboram todos os principais temas dessa filosofia milenar. Os Yoga Sutras também respondem à maior parte das principais questões que têm intrigado os filósofos. A essência dos Yoga Sutras, no entanto, não é a eloquência e a concisão com a qual a filosofia do yoga é apresentada, mas a potência de sua mensagem de libertação espiritual. Boa noite a todos. Estou lendo aqui um pouquinho, esperando o pessoal chegar. Boa noite, João. Muitas traduções dos Yoga Sutras têm seu foco nos vários pontos da filosofia do yoga, que necessariamente envolve o entendimento em profundidade da língua e da gramática sânscritas. Uma abordagem bastante diferente é capturar a essência da jornada de transformação espiritual, para além das discussões de filosofia e psicologia do yoga. O trabalho, no caso desse livro que eu estou lendo, do Carlos Eduardo Barbosa, é único no sentido em que ele reúne um conhecimento completo de sânscrito e filosofia do yoga, com uma profunda consciência do poder dos Yoga Sutras como guia para a transformação espiritual. Como o yoga está em evidência, essa rara combinação de entendimento teórico e prático serve como guia essencial para os milhares de praticantes que abriram a porta para o yoga por meio da prática de asanas, mas que vão precisar de um suporte, de guia confiável, além dos exercícios físicos, caso estejam dispostos a dar continuidade à sua jornada. Boa noite, Ricardo Giacomin. Boa noite, João Paulo. Vamos já aguardando aqui para Marina Ganti. Marina entrou. Vou aqui fazer o convite para ela. E a gente faz as apresentações. Professora, que honra! Hariom! Deixa eu Marion! ajeitar aqui. Eu nunca sei como essa câmera vai ficar na live. Pronto. Vou afastar um pouquinho a minha aqui. E aí, Que boa honra! noite. Boa noite a todos. Marina, uma honra muito grande. Marina foi minha professora de alguns livros, né? E ela explica de uma maneira que todos podem entender, assim, numa linguagem que todos podem entender, assim, desmistifica, né? Muitas questões também do Vedanta, do Yoga. E ela tem uma trajetória enorme. Ela vai contar isso pra gente agora, né, Marina? Tá bom. Primeiro que eu botei uma foto sua bem novinha nas respostas do pessoal das perguntas, né? Uma foto sua bem novinha. Eu acho que você estava no Ganges, né? Na Índia. É. Assim, uma adolescente, né? Bem novinha mesmo. Aí eu falei assim, eu quero que a Marina fale dessa foto. Por isso, botei de propósito, assim. Então, assim, vamos começar lá atrás, Marina. Vamos. Como que você conheceu o Vedanta? Como você é, se apaixonou por essa filosofia de vida? Enfim, que você leva tão a sério, né? É, eu lembro você grávida, acho que numa comemoração de fim de ano do Instituto da Glória, né? Você Uhum. fazendo um mantra de olho fechado, assim, gente, minhas lágrimas escorriam, a coisa mais linda do mundo, assim. Gente, Glória Arieira, para quem não conhece, é professora também de Vedanta, foi professora da Marina, né? Minha professora por um curto período. E, enfim, a Marina adora a Glória, ela indica todos os livros dela para a gente comprar, inclusive, enquanto alunos dela.
E aí, Marina, eu vou te passar a palavra para você falar da sua trajetória, como que você entrou, né? Que tá, uma das perguntas é essa, né? Também, como que você começou, como que você conheceu tão novinha, né, Marina? Porque normalmente as pessoas É. conhecem o yoga buscando, vamos dizer assim, uma cura para ansiedade, para algum transtorno. E você me pareceu que já nasceu ali. Assim, só faltava sua mãe ser hindu para você ser, né? Não, Porque nós, assim, eu acho algo assim, eu não conheço ninguém que já nasceu assim tão novinha, já nasceu dentro dessa filosofia. E a Dani, sua aluna também, ó, acabou de entrar. oi. Então, primeiro, Ana, obrigada pelo convite, obrigada por essa apresentação tão carinhosa, né? Tão cheia de afeto. Vamos lá, né? Recapitulando a história. Eu comecei, eu desde muito cedo, eu tinha, desde a infância, assim, eu tinha uma avó que ela praticava yoga num clube. Eu nem, para falar a verdade, eu não lembro da aula em si. Eu acompanhei ela algumas vezes, mas eu não lembro. Mas essa palavra já estava na minha cabeça. E aí eu entrei na faculdade muito cedo. Eu fiz faculdade de biologia primeiro, depois fui fazer cinema. São minhas formações, assim, além do yoga, né? Eu entrei muito cedo, com 17 anos, e aí nessa busca, assim, quando eu passei para a faculdade, tinha que esperar aquele momento, né, da matrícula e tal, eu comecei a procurar, foi uma cisma mesmo, cismei que eu tinha que fazer yoga, e aí fui procurar, e tinha um lugar, assim, praticamente em frente à minha casa, que o nome era Charananganesha, era o nome do lugar. Uau! E aí foi a bênção da minha vida, porque a minha primeira professora de yoga era uma aluna da Glória de muitos anos já, que é a Vera Shivani. E aí eu comecei a praticar, né? Comecei a praticar yoga e é sempre muito revolucionário, né? Assim, por qualquer motivo que a pessoa procure, pelo menos a minha experiência é essa, né? A gente nem sabe, às vezes, direito o que está mexendo, mas só sente que está mexendo um monte de coisa. E aí logo eu descobri a meditação e a Vera avisou que a Glória Di, ia fazer uma palestra na BPY, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Yoga, que fica eu não sei hoje em dia, mas acho que ainda fica no mesmo lugar na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, ela falou Glória Di, mas Glória Di, ela chama carinhosamente, né? Os alunos É, antigos da Glória chamam ela de Glória Di, é Glória Arieira, tá? Só para quem não a conhece Glória ainda. Arieira. Isso. Esse di, né? Esse finalzinho di é um carinho, né? Então ela avisou dessa palestra e eu fui lá. E aí foi amor à primeira vista, assim, não teve, eu não tive dúvidas, assim, quando eu ouvi aquelas palavras, assim, eu falei, era isso que eu estava querendo saber, era isso, era, por que que ninguém nunca me disse isso antes? E Porque você eu tinha sempre quantos anos, tive, Marina? eu tinha 17. Gente, era uma menina, né? E eu tinha uma inquietação mesmo, assim, existencial. Eu tinha muitas questões e procurava, passeava por. Sempre gostei de rituais, né? Então, passeava por várias religiões, várias filosofias, esotérica ou espírita. Eu gostava de conhecer, era curiosa. E no fundo eu estava buscando alguma resposta. Assim, eu tinha uma inquietação. Então, quando eu ouvi a Glória pela primeira vez, eu falei: é aqui que eu vou ficar. É isso, cheguei, né? Quanto Aquela punham, né, sensação. Marina? Oi? Quanto punham, você já veio É, nessa vida quanto punham, porque vocês caiu no lugar certo, né? é, Às vezes a gente é muita roda, bênção. roda e cai em gurus, né? Que não, mas vocês caiu no lugar certo com a pessoa certa. Muita É, bênção. eu considero Uau. muita bênção ter começado o yoga com a Vera, né? Com a Verinha, e logo conhecer a Glória, o Vidyamandi. E aí comecei.
comecei aos poucos. Eu lembro que foi em fiz algumas aulas, aí logo ela começou a ensinar o Yoga Sutra. Era a primeira vez que ela estava dando esse texto, porque o Yoga Sutra de Patanjali não é um texto tradicional de Vedanta. E aí a Glória resolveu, né, começar a ensinar, era aos sábados, e eu comecei a fazer, estava fazendo a formação na BPY também, e aí foi, não parei mais, já são mais de 20 anos aí acompanhando ela, porque cada aula, e eu sempre falo isso nas minhas aulas, assim, é um conhecimento que é impactante, é muito simples. Num primeiro momento, né, ele já revela, não tem muita. Não tem propaganda de alguma coisa que vai acontecer em algum momento, já revela que você já é livre agora, né? Você já é a sua natureza. Mas mesmo assim, depois de muitos anos, mesmo depois de muitos anos estudando, a cada aula eu me encanto, eu me pego, me surpreendo encantada, ouvindo as mesmas palavras que eu já ouvia mais de 20 anos atrás. Marina, aproveitando o gancho, né, de você falar que a gente já é livre, né? Quando eu falo isso para as pessoas olham assim para mim, meio esquisitas, né, que não estudaram ainda, enfim, ainda estão, né, galgando esse caminho, né? Você podia falar um pouquinho disso? Como que as pessoas podem entender que elas já são livres, elas já são felizes, elas não precisam buscar ir atrás disso que não está fora, né? Como que você poderia explicar no Vedanta, né? Como professora de Vedanta que você é, né? Com toda a sua sabedoria, para as pessoas que estão aqui com a gente, que são pessoas realmente leigas no assunto, né? Tem até, inclusive, alunos de yoga aqui, né? Tem Tem a professores de Eliana yoga, agora aqui mas que eu vi, também é aluna da Glória. Não é leiga, não, já estuda há muitos anos Vedanta. que Mas maravilha! o que a gente pode, né, analisar, refletir, bom, na nossa vida, todo mundo, é, enfim, é uma reflexão, né? A gente está sempre buscando, né? Tem um objetivo da vida, todo mundo quer ser feliz, todo mundo busca felicidade. E a gente busca a felicidade das mais variadas formas. Inclusive, né, tem pessoas que vão buscar de maneiras completamente diferentes da sua. Mas ainda assim, mesmo que pareça uma busca torta e inadequada, aquela pessoa está buscando a felicidade da maneira como ela pode, como ela entende. E a gente busca em conquistas, em experiências, em satisfazer desejos, né? Principalmente desejos. Quando a gente fala em Vedanta, objetos, né? Objeto é o que não é o sujeito. Então, é qualquer experiência, é relacionamento. Eu preciso de um emprego, eu preciso de uma casa, uma viagem. São objetos, um relacionamento. Eu preciso me casar, eu preciso me separar. Desejos, né? A gente é impulsionado por desejos o tempo inteiro. E aí é fácil reparar, muito tranquilo a gente repara também que tem um objeto que traz muita satisfação para você, muito prazer, foi muito bom quando você teve contato com aquilo, um lugar que você é, frequentou, conheceu, uma comida que você comeu, uma música que você ouviu e você estava feliz ali, você ficou muito feliz. Você guardou aquela memória e aí você quer repetir essa experiência. Bom, sempre que eu escuto aquela música, me deixa muito feliz. Sempre que eu como isso, eu fico feliz. Sempre que eu vou em tal lugar, é muito bom. Porque eu já fui lá e aquilo ficou registrado. E aí você repete. E você repete, não é a mesma coisa. E é diferente. Nossa, pensei que era isso aqui, mas não é. Às vezes é até ruim. Pô, mas essa comida aqui já não é mais a mesma. Eu sempre dou o exemplo, né, do docinho de São Cosme e Damião, que a gente tem a memória da infância, que era maravilhoso, correr atrás de doce, receber doce. E uns anos atrás eu achei aquele chocolatinho guarda-chuva, fui comer,
É horrível, é horrível É aquele muito chocolate. ruim. E a minha memória era de uma coisa maravilhosa. Ou seja, bom era a infância, né? Porque o chocolate mesmo era horrível. Então, se a felicidade depende de um objeto, esse objeto deveria fazer todo mundo feliz. Essa é a primeira ideia que cai, né? Um mesmo objeto não tem capacidade de fazer todas as pessoas felizes. Mas pelo menos esse objeto que me fez feliz um dia tinha que me fazer feliz sempre. Também cai, também não funciona. Então, analisando dessa maneira, a gente já percebe que a felicidade não está nos objetos, não está no mundo. Porque a gente busca algo que é além dessa satisfação, desse prazer momentâneo. Porque mesmo qualquer objeto, por mais maravilhoso que seja, uma pessoa incrível, você sente prazer, mas né, a nossa experiência aqui nesse mundo é muito mutável, né? As coisas são transitórias. Uma hora a gente está alegre, outra hora está triste, e né, o mesmo objeto me faz feliz, daqui a pouco não muito. É uma comida maravilhosa, mas quando a comida já está passando da metade, né? Eu já estou um suco maravilhoso. Quando está na metade, já começa a ficar triste, que ele está acabando. É tudo muito transitório. E aí vem a outra reflexão. Se essa sensação de inadequação, né, parece que está faltando alguma coisa, né, que a gente tá buscando, então é porque falta, né? Se onde não falta nada, a gente não quer nada. Que Parece que está lacuna em branco faltando, é essa, né, Marina? Que lacuna em branco é essa? Que vazio é esse, né? parece que está Que você, faltando, a que gente se você busca em sente. coisas, em objetos, ou em pessoas, em relacionamentos, enfim. O que que é isso, né? A gente se sente pequeno, né? Limitado. A gente olha para esse universo inteiro e, bom, grandioso, olha a variedade de né, possibilidades de existência, e a gente é limitado, tem pouquíssimas né, variações aqui de escolhas. Então a gente quer ser livre, né? Quando a gente o desejo ele move a gente, mas quando a gente está buscando satisfazer um desejo, a gente no fundo está querendo se ver livre do desejo, porque o desejo parece uma pressão, né? Que fica ali uma panela de pressão dentro da gente, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E aí, bom, se essa sensação de ser limitado, essa sensação que está faltando alguma coisa, fosse a nossa natureza, fosse o que é a nossa realidade, a nossa natureza, a gente não teria problema com isso, né? Porque é o natural, somos limitados e é isso, não tem muito o que fazer. Mas pelo contrário, é algo que a gente não se, eu falo que a gente não se contenta, a gente não se satisfaz com essa sensação, né, de limitação, de inadequação. Muito pelo contrário, a gente busca acabar com isso de qualquer maneira, das mais loucas maneiras, né, das mais variadas formas. Então, bom, essa sensação de paz e de felicidade, ela é experienciada pela gente. Então, a gente tem esse imprint, né? Essa sensação, essa experiência. Então, a gente busca ela, que é algo que não é dessa ordem que flutua, né? Dual, que é mutável. É algo que é sempre, né? Que é livre de limitação. Quando a gente fala o eu é livre, porque ele é livre de limitação. Então, se você, para você ser livre, né, para existir um livre de limitação, só pode existir um, né? Existindo dois, um está limitando o outro. Por isso que é Adwaita Vedanta, Vedanta não dual. Só existe uma só consciência. E o que é essa consciência? É você. Por isso você já é livre. Só no raciocínio dos objetos, a gente já tem essa pista de que, bom,
não, se não está no mundo, vai estar onde, né? Por isso Vedanta é considerado o grande segredo. É o grande segredo porque, apesar de evidente, né? Todo mundo aqui sabe que existe, né? Vedanta é um meio de conhecimento sobre o eu, mas eu não preciso convencer ninguém que você existe. Mas apesar de evidente, a gente não sabe, ignora, né? Ignora a nossa própria natureza, essa livre de limitação, essa que é a paz, que é a fonte de toda a felicidade. Não sei se ficou E aí, claro para o pessoal que não tá ouviu joia, falar. Marina. Aproveitando aí, aí você já vamos engatar na primeira pergunta que eu até enviei para você, né? O que é Vedanta? Né? Você já falou que nós já somos livres e felizes, já deu um exemplo, né? Já assim bem claro, bem explícito, por que nós já somos, né? Perfeito, né, Dani? Isso mesmo. Porque nós já somos livres e felizes, né? Nós somos únicos, né? Não precisamos de coisas e de uma outra pessoa para isso. Agora, o que é Vedanta, né? Porque tem muita gente aqui que está na live, inclusive, que não é estudante de yoga, que não faz yoga, e que também nunca ouviu nem falar em Vedanta, né? Pra gente pode parecer surreal uma pessoa não ter ouvido falar em Vedanta, mas tem gente que nunca ouviu falar em Vedanta, né? O que é Não. Vedanta? Quando eu falo, quando alguém pergunta o que eu faço, eu vou falar que dou aula de Vedanta, normalmente eu nem cito Vedanta, essa palavra, porque eu já acho que ninguém ouviu falar. Vedanta se apresenta como um pramana, quer dizer, um meio de conhecimento. É um meio de conhecimento, como para você conhecer as formas e as cores, o nosso meio de conhecimento são os olhos, Vedanta é um meio de conhecimento para o eu. Esse eu que é além do corpo, além da mente, esse eu que é livre. Porque essa palavra autoconhecimento, normalmente as pessoas costumam entender, buscar, né? Eu busco autoconhecimento em relação à personalidade, ao indivíduo. O que eu gosto, o que eu não gosto, né? Qual é a minha história, o que eu posso fazer. Num sentido de aperfeiçoamento pessoal, né? Crescimento pessoal ali, personalidade de indivíduo. Vedanta é um meio de conhecimento para o eu que está além disso, né? A gente vai, né, olhar para esse corpo, olhar para essa mente, tem todo um estilo de vida que a gente, né, trabalha muito isso, que é yoga, mas Vedanta está falando desse eu que está além disso, que observa a mente, né, que ilumina a mente. Oi? Eu não consigo ver os dois separados, assim, uma coisa separada da outra. Para mim, os dois estão juntinhos, né? Vedanta é um estilo de... yoga é um estilo de vida, né? Não tem... as pessoas também costumam conhecer muito a prática, né? A prática de asana. Você pratica quantas vezes na semana? Não, você pratica é a sua vida, eu vivo, né? De acordo com meus valores. Isso é yoga. E é o estilo de vida proposto pela tradição, porque Vedanta, às vezes também, para simplificar, a gente fala, é a filosofia do yoga, né? Vedanta é a filosofia. Não é filosofia no sentido que é algo meramente intelectual, porque muitas pessoas também olham, mas é muito complicado, é muito cabeça, só estudar. Não, mas é a prática, é a sua vida, né? Tá falando do seu relacionamento mais íntimo, que é você com você mesmo, e ao mesmo tempo você com o mundo, né? Você com esse universo. Então, é para ser vivido, não é para ser intelectualmente só entendido, né? Então é a Marina, prática. Oi. eu, por exemplo, estudei alguns livros com você, né? Professora Marina, minha professora, né? Estudei alguns livros com você. Um que não é considerado, né, realmente do Vedanta, mas que a gente usa muito, né, para estudar Vedanta, né, que é uma introdução ali para os iniciantes mesmo, né? E também a famosa Bhagavad Gita, né? Que a gente, assim, gente, eu estudo Bhagavad Gita, eu acho que já tem uns 10 anos, assim, com vários professores. E a gente, toda vez que eu estudo, assim, vem algo novo, situações da minha vida pessoal, é incrível, assim, né?
E faço muitas citações ali do diálogo de Krishna e de Arjuna em muitas situações da minha vida, é incrível. Quais os livros assim que você sugere que alguém possa estar lendo, estar comprando, que sejam de entendimento também mais simples, mais fáceis? Ou quais os livros que você dá aula para esses alunos iniciantes? Você, assim, esse que a gente estudou da Glória, que é mais novo, também achei ele incrível. Ele tá todo rabiscado e cheio de tiquezinho, assim, em cada parte, O porque meu também. gente, é demais esse livro, assim. Lá no Vidyamandi, né, a Glória já traduziu alguns textos, alguns livros do Swami Dayananda e ela também, né, o Yoga Sutra. É complicado sugerir livro porque Vedanta faz parte de uma tradição oral. Então, por exemplo, uma Upanishad, né, que até o Yoga Sutra, né, se você pega só o texto ali, são frases muito concisas, né, e que você lendo sem nenhum conhecimento prévio, né, sem ninguém falar sobre aquilo ali para você, parece até meio sem sentido, né, as coisas. É tudo muito conciso. O Yoga Sutra, né, a Luz de Vedanta, que a Glória traduziu, eu acho muito bom porque tem muito comentário, tem muito texto para além dos sutras, né? Tem várias citações de Upanishad e da Gita que ela vai conversando com os sutras, né, de Patanjali, trazendo os textos, né, originais, né, oficiais de Vedanta para conversar com o Yoga Sutra. Então, E o que são os sutras, Marina, para quem está escutando a gente falar dos sutras, os sutras, né, que são aquelas palavrinhas ou aquelas frasezinhas tão pequenininhas em sânscrito, e quando a gente traduz, né, para o português, quando a Glória, por exemplo, nos livros dela tem a tradução para o português, tem a explicação, viram páginas, né? O que é um sutra? Porque o sutra é uma composição literária, né? Uma forma de compor um verso com o menor número de sílabas, né? De palavras possíveis. Então é tudo muito conciso mesmo, até porque toda a tradição védica é assim, porque ela era decorada, né? E cantada. Então é para ser tudo muito sucinto. Então, na prática, quem vai, né, desdobrar ali todo o conhecimento que às vezes está contido numa só palavra é o seu professor ou professora. Então, só ler simplesmente, às vezes, não faz muito sentido. Tem toda uma metodologia, né? O método de Vedanta consiste em escutar, refletir, contemplar, né? Shravanam, Mananam, Dinidhyasana. Porque é isso, tá dentro de uma tradição oral. Agora, tem alguns textos, né, fora de Vedanta, textos de reflexão, textos sobre temas de Vedanta, no próprio site do Vidyamandir, tem vários, da Glória, do Swami Dayananda, acho que do Swami Paramartananda também, de outros professores. O Valor dos Valores é um livro que eu acho muito bom, assim, do Swami Dayananda. E textos introdutórios, né? Se a pessoa nunca ouvi falar, quero conhecer, eu acho que a Gita, a Gita é um texto que mesmo a pessoa nunca teve contato nenhum, tem muita palavra em sânscrito, mas, né, são 18 capítulos, 700 versos, até o São final. 3 livros, tá, gente? São 3 livrinhos, assim, ó. Não é pouca coisa, não. É um estudo longo, mas é maravilhoso porque a gente se identifica ali com a Arjuna, né? Uma pessoa ali sofrendo em crise, no meio de um campo de batalha, uma guerra dentro da própria família, cheio de conflitos, cheio de dilema. Então, tá próximo. Ele fica com dúvida o tempo inteiro, ele pergunta a mesma coisa para Krishna o tempo inteiro. Então, a gente se identifica. Às vezes, a Upanishad é mais mestre-discípulo, assim, um discípulo que já estudou muitos anos com aquele mestre, né? É mais Marina, eu vou te contar que um amigo meu, que é um advogado brilhante, né? Ele escreveu um livro e ele citou um diálogo de Krishna com Arjuna
e de direito, um livro de direito, e ele citou a Gita. Olha que lindo. Eu achei fantástico, A assim. Gita é incrível. Mas um texto assim muito introdutório mesmo, que vai apresentar conceitos assim bem simples, é o Tatuaboda. Tatuaboda do Shankara é um texto bem tranquilo e ele só vai falando, né, o que é, qual é o requisito para o estudante Vedanta, o que é o desejo, o que é o karma, o que é dharma, né? Vai falando os conceitos assim, bem simples. Agora, Marina, vamos voltar lá Hum, naquela foto e falar do Swami também. Você conheceu o sim. Swami, como é que foi? E aquela fotinho linda sua lá, com uma carinha de criança, de anjo, ali na nascente do Ganges, ali, né, É. nos Himalaias, que fantástico. Você poderia falar dessa foto, por como você foi para lá, por que você foi para lá, e também depois eu queria falar um pouquinho do filme que você fez lá na Índia, né? Tá, Maravilhoso. Tá bom? muita coisa. Vamos lá. Muita coisa. Vou ter que fazer umas 3 lives. O Swami Dayananda, né? Que carinhosamente também chama de Swamiji. Eu conheci, lógico, né? Ele foi o mestre da minha mestra, né? A Glória estudou com ele na Índia, então a gente já conhecia né, os textos, né, o nome dele, o rosto dele. E aí eu lembro que em 2003 ou 2004, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e tem um ashram, né, dele perto de Nova York, e ele estava dando uma palestra numa universidade. E aí eu dei um jeito, eu corri até lá. Foi a primeira vez que eu vi, assim, o Swamiji, E como é mas que foi, Marina, a primeira vez que você viu o Swami? foi muito emocionante, assim, e foi incrível que eu cheguei, sempre tem, né, uma equipe com ele, pessoas vendendo livro, organizando ali o evento, e aí eu chegava e me apresentava, né, eu falava, eu sou Marina, eu sou do Brasil, eu estudo com a Glória Arieira, e todas as pessoas conheciam, assim, todas as pessoas abriam um sorriso quando falava que estudava com a Glória. Ela é uma aluna, Ela né, é muito querida. muito querida. Ela é E muito aí foi, querida. foi muito breve, né? Era um evento, tinha muitos indianos e teve um almoço, né? Que serviram, não podia ficar muito tempo. Foi breve, assim, mas teve esse encontro. Logo depois ele veio ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e aí ele teve um encontro na Praia do Flamengo, né? Com a Glória traduzindo. No vídeo, né, Mandir, né? Pelo Não, vídeo, Mandir. foi pelo Vidiamandir, mas era um auditóriozinho, né? Um lugar que para Uhum. caber todo mundo que, né? E ficou assim, né? Todo mundo queria Imagino. ver, né? Ouvir o Swamiji. E aí, em 2005, eu resolvi ir para a Índia pela primeira vez. Quer dizer, E tem preparei aquela tudo. foto, tem aquela Não, foto. aquela é de 2007. Em 2005 eu Ah, fui tá. sozinha. Fiquei 3 meses, fiquei um mês e Ficou no meio. ashram, Marina? Ficou no ashram? Eu rodei um pouco e depois fiquei um mês e meio lá em Rishikesh estudando com o Swami. Aí, Ai, que ali, delícia. assim, é, Gente, é muito é punho, tudo uma difícil, vida só, hein? é difícil descrever em palavras, assim, a sensação, sabe? Ai, é isso. Me sentir assim, é uma realização. Mas o mais interessante é que, lógico, né, lá foi meu primeiro intensivão, né, de Vedanta, desde 4:30 da manhã no templo até 10 da noite lá no satsanga com o Swami, já é aula o tempo inteiro. Nos intervalos que dava para tirar um soninho, eu dormia, sonhava com o Swami, porque você fica o tempo inteiro Imersa mesmo, né? imersa ali Completamente. na beira do Ganges, né? Mas eu assisti às aulas do Swamiji e não tinha diferença nenhuma para as aulas da Glória, assim. Tudo eu já tinha escutado aqui no Brasil, sabe?
dela, em português. E essa, para mim, é a maior bênção, ter alguém que ensina daquela maneira tradicional ali. De professor para professor, literalmente, né? Que coisa linda. E eu penso muito nisso, assim. Ó, a Dani está perguntando se as aulas eram em inglês. Eram. Em inglês com muito termo em sânscrito, né? Que não tem jeito, mas era em inglês. Aquele inglês fofinho, com aquele sotaque indiano que a gente ama. Eu amo também. E então é muito incrível, porque realmente quando a gente, né, senta para ensinar Vedanta, a gente abre a boca, é a tradição que está falando, né? Não é o que eu acho, é o que eu ouvi da minha professora, que ouviu do professor dela, que ouviu, e assim vai. Um monte sem fio, né? Impressionante. Os professores de Vedanta seguem a risca ali, ao pé da letra. É muito linda essa tradição. Eu sou completamente apaixonada e suspeita para falar, né? E sempre vai ter, quer dizer, cada escola, né, de pensamento, até cada mestre, vai ter sua maneira particular de ensinar, passar, né? ou de dar ênfase em algum assunto ou outro. Então, realmente, na prática, às vezes você vê, mas em tal lugar eles ensinam daquele jeito, em tal lugar canta um mantra diferente. Na prática, o que vale é o que o seu professor ou professora te ensinou, sabe? É o Shraddha ali, é a confiança que você tem onde você está. Porque sempre vai ter, não tem uma figura central que dita, né, uma regra. Na prática, cada mestre, cada linhagem vai ter a sua maneira, né? E aí, em 2007, só para completar a história... Eu ia falar, professor, olha só, aí eu ia falar, professor, olha a foto de 2007. Em 2007, a Glória reuniu um grupo, né, de alunos lá, alunos mais antigos dela, e a gente foi fazer uma peregrinação na Índia. Ela tinha uma vontade antiga de visitar um templo que ela já tinha tentado várias vezes, que é um templo em Tirupati, no sul da Índia, de Venkateshwara, mais conhecido como Balaji. Uau. E aí a gente foi em grupo e fez toda uma peregrinação e aproveitou e foi, né, no Himalaia também para fazer o Chardham, que são aqueles 4 templos principais ali no Himalaia. Aí a gente fez 2, que foi Badrinath e Gangotri, Gomukh, né, a nascente do Ganges. Aí foi aquela foto. E foi incrível, porque fisicamente, né, desafiador, altitude, muito sol, frio, acampando, mas foi o céu mais estrelado que eu já vi na minha vida, assim, né? Foi muito incrível estar, né, com as pessoas ali, com a família vedantina, com a Glória. Imagino que não tava só, as estrelas não estavam só no céu, né? Estavam em todos os lugares para onde você olhava, né? Eu fiquei muito, sublime. Foi muito impactante, foi muito incrível. A gente foi nos lugares importantes pra gente, né? Onde Shankara passou, né? E foi bem legal. Emocionante. E aí, Marina, o filme... vamos falar do filme, né? Olha que legal, gente, a Marina é formada em cinema, tá? A Marina, ela é professora de Vedanta, entre outras coisas que a gente vai dar um jeitinho de falar ainda, mas assim, ela é bióloga e formada em cinema, olha que incrível, né? Tem essa, vamos falar desse paixão. filme aí, lindo. Quando eu fui, em 2007, eu entrei na faculdade de cinema em final de 2006, né, no segundo semestre. Então, em 2007, eu estava ali começando, fui com uma câmerazinha assim, mini DV, e eu queria filmar a Glória, queria filmar essa história, por que ela quis ir para a Índia, por que ela resolveu também, como ela conheceu Vedanta, né, essas mesmas perguntas que você está me fazendo aqui. Aí eu fiz um filminho muito simplesinho assim, o nome Glória. Foi até meu filme de final de curso, né, na faculdade. E aí, em 2010, isso foi na viagem de 2007. Em 2010, ela reuniu de novo, mais ou menos o mesmo grupo, com algumas pessoas a mais, assim, que entraram, para a gente completar aqueles 4 templos, né? A gente foi em Badrinath e Gomukh, na nascente do Ganges, faltou Yamunotri e Kedarnath. E também ia no sul fazer o mesmo esquema, né? Uma voltona.
A gente foi no lugar onde Shankara nasceu, onde Shankara Uau, viveu. Foi incrível, assim, lugares muito uau. especiais. E aí eu falei, bom, eu vou filmar de qualquer jeito, vou levar minha câmera, agora uma câmera um pouquinho maior. Mas eu, né, a história da Glória, eu já perguntei, já filmei, o que que eu vou fazer? Eu comecei a olhar ao entorno e vi a relação das pessoas ali que estudam Vedanta, em relação à religião, à religiosidade, né, à devoção, na maneira mais imediata que a gente entende devoção, né? E aí fui perguntando, fui questionando, né, entrevistando as pessoas, como conheceu Vedanta, como percebeu que Vedanta não é uma religião, né, não exige nenhum tipo de conversão, nenhum tipo de iniciação, de nada. Nem yoga, nem Porém, Vedanta, nem gente. yoga, nem Vedanta, porém faz parte de uma tradição, uma cultura que é religiosa, né? E aí você abraça ou não, né? Você se identifica ou não. No meu caso, eu me identifico, né? As deidades, né, que eu mais me relaciono, né, são dessa tradição. E aí o filme ficou muito em torno disso, sobre a devoção. O nome do filme é Devoto. E eu fui filmando a viagem, a gente foi para o sul, esses lugares todos, e chegou lá em cima, estava tendo aquelas chuvas tradicionais na Índia, em certa época do ano, estava meio fora de época, umas chuvas além da conta. E aí a gente foi no primeiro templo, lá em cima, Yamunotri. Professora, tá tudo Hum, bem com a sua conexão? Assim, é porque eu tô, não sei se é a minha ou a sua tá um pouquinho, você tá falando um pouquinho tremido. você deu uma congeladinha aqui para mim, mas voltou. Não sei se o pessoal tá travando o que eu tô falando. Para mim não tá Não legal. Eu sei. queria saber se a sua conexão tá boa. Você consegue ver se Aqui tá legal a conexão aí? tá, parece que tá. Não Por sei. favor, por favor, conexão, fica boa. A gente não pode perder É, essas palavras da Marina. cantar um mantra aqui para essa conexão. Não sei. Alguém aqui tá. Ah lá, você agora. Será que eu Chamar a Marina de volta, gente. Vamos torcer, porque assim, Marina, minha professora, foi minha professora de Vedanta, maravilhosa, e ela tá contando umas histórias lindas. Vamos chamar ela. Marina, Marina, que é esse ser humano lindo, cheio de luz. Marina Ganti. Tem muitas perguntas aqui ainda para Marina. Estamos tentando aqui.
Eu acho que eu vou esperar um pouquinho para ver se a Marina aparece de novo. Se ela não aparecer, eu vou fechar essa live e vou abrir de novo. Tá? Ah, a Marina voltou, gente. Que bom. Oh, que bom, a Marina voltou, gente. Olha aí, que Gente, bom. uma maluquice, porque eu saí, eu falei, vou sair, voltava, eu não conseguia entrar, ficou travado na live comigo falando. Eu falei, eu não consigo entrar porque tá ali, eu ainda tô lá, não sei como. Mas você estava falando do filme, do filme que você fez, né? Ainda bem, né, Dani? Dani tá assim com a mãozinha, ó. Tipo, que bom que... É, não, então Vamos lá. era essa investigação assim sobre devoção, sobre a relação das pessoas, né, que estudam Vedanta, se elas se consideram hindus ou não, e se isso é possível. Só que a viagem estava acontecendo e aí foi uma viagem muito especial, foi uma peregrinação e a gente conseguiu ir num templo. Quando a gente desceu, as estradas estavam vindo abaixo e a gente ficou preso numa vilazinha durante 7 dias, sem comunicação com o Brasil, sem luz Era assim, na direito. chuva, Marina, chuva, neve, o que que tava? Muita chuva, muita. Era uma água assim que você não Tipo o que acreditava que aconteceu tinha. em Petrópolis, lá em Petrópolis, assim, algo surreal, assim. É uma quantidade de chuva. Imagina uma chuva de verão muito forte, dias seguidos, sem parar, o dia inteiro chovendo, chovendo. Quer dizer, a Índia tem isso, né? Tem aqueles meses lá que chove sem parar. E ali estava meio fora de época, né? Só que as estradas vieram abaixo e a gente Uau, teve que ser resgatado de helicóptero. Foi todo uma aventura, né? Lá. A uma gente ficou emoção, ali né? foi uma emoção. E aí eu contei isso tudo, porque no começo da viagem, no Isso sul, tudo tá no filme. isso tudo tá no filme, a gente se consultou com uma astróloga. E ela Uau. joga uns búzios assim, foi uma coisa super legal. Assim, a gente estava num barco e eu filmando, e a gente pergunta, né, como é que vai ser a peregrinação e tal. Só que ela não falava inglês, e aí tinha o Jyoti, né, o outro, um indiano que estava traduzindo. Só que lá eu filmando, ela fala: tem um lugar que vocês não vão conseguir ir. Pode ter um Uau. atraso, um problema no Ela tirou ônibus. pra ensinar pra vocês? Ela fez ali, eu não sei se era um mapa que ela estava lendo, ela riscou assim numa tábua de madeira o mapa, né, quadrado, né, o mapa védico, e ela estava jogando uns búzios mesmo. Aham. E aí ela falou tudo que ia acontecer, só que naquela confusão ninguém prestou atenção. No final ela falou: "Não, vai que vai dar certo. Vai, pode ir". E a gente ficou preso, teve um templo que a gente não conseguiu chegar. Mas no final deu tudo certo, né? Entre, entre todas essas aventuras, aí eu voltei e fiz esse filme, Devoto, que tá no YouTube já. Eu já. Então, pessoal, vamos entrar no YouTube e vamos assistir Devotos de Marina Gante. Olha que Eu maravilha, conto. né? Que essa história aí da Índia, linda, que a gente com certeza vai aprender muita coisa assistindo o filme, né? Marina, e Hum. quando você começou a dar aula de Vedanta? Eu, eu, é, eu sempre, para as pessoas, né, que chegavam e perguntavam, se interessavam, eu sempre gostei muito de falar sobre, né? Eu não saía falando, que a gente tem essa vontade, né? Quando Tá no conhece seu alguma DNA, coisa não tem jeito, né? muito Tá, legal, você começa a respira praticar isso. yoga, né? E fala: ai, você precisa fazer isso, olha, coisa maravilhosa que eu descobri. Eu nunca gostei muito de ficar fazendo propaganda, porque acho que cada um tem seu momento e tem que ter um interesse, né? Às vezes você vai falar, a pessoa, tá, mas não quero, né? Mas eu sempre, para quem tinha interesse, eu gostava de falar. Mas eu demorei muito tempo, assim. Eu comecei a dar aula, eu perguntava para a Glória,
aí voltava atrás, aí falava, vou dar aula, aí não vou dar aula, não, sempre achando que tinha que estudar mais, que tinha, né? A gente sempre A gente acha a vida inteira que tem que estudar mais, que a gente não sabe nada, né? A gente a sempre vida acha que não sabe inteira. nada. E aí teve um momento que eu perguntei para ela uma sugestão, ela me sugeriu o texto de Ramana, né? Ramana Maharishi, o Padeshasaram. Ela falou, começa com ele, ensina esse. Aí eu comecei a ensinar, depois fiz, né, a essência da Gita, e aí, né, a Lígia, né, alguns professores de yoga que dão formação começaram a me chamar para dar Vedanta dentro de formações de yoga, né? Aí eu fiz Uma das perguntas é se você dá cursos, né? Como as pessoas podem entrar em contato com você, como funciona. Pois é, eu já abri algumas turmas, né? Ensinei o texto de Ramana, eu acho que 2 ou 3 vezes, a essência da Gita, que é um pouco mais longa, né, do que esse formato para curso de formação. Mas desde que eu engravidei, eu não consegui manter a aula regular. Assim, eu não tenho, que nem é no Vidyamandi, né? Aula toda semana e vai um texto emendando no outro. Porque, assim, exige, parece que é, né, muito fácil, natural, mas exige muito estudo, né? Preparar aquilo, pegar ali no sânscrito, o que aquilo está querendo dizer, buscar ali para poder passar da melhor maneira possível. São processos muito intensos, gente. Até o professor ele tem que ter um cuidado de passar, porque o aluno, quando recebe esses textos, quando a gente está estudando mesmo imerso, a gente vê os alunos tendo diversas reações, né? Porque mexe demais, são coisas que mexem, assim, eu falo que mexe a nível celular, né? A título de DNA com as pessoas, é algo transformador, assim, são estudos muito profundos do eu, né? E assim, e a gente descobriu o nosso eu, né? Que a gente é legal, a gente é bacana, mas a gente também tem coisa que não é tão legal assim, né? E tá tudo certo, né? Nós estamos humanos, né? E